Passo 6. Planejamento organizado. Apresentação ao segredo da nossa mente superior. Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder. Você já aprendeu que tudo que criamos ou adquirimos começa em forma de desejo, que o desejo é levado, na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto, a oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No vídeo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro, em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. Agora você receberá instruções para a realização da prática. Número 1. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior, que falarei em um capítulo posterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. Número 2. Antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. Número 3. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior, pelo menos 2 vezes por semana, e se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado, conjuntamente, os planos necessários para a acumulação de dinheiro. Número 4. Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior. Se você não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior, nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha esses fatos importantes em mente. Fato 1. Você está envolvido numa empresa da maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. Fato 2. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas. Todo o plano adotado, no esforço de acumular riqueza, deve ser criação conjunta sua e a de todos os membros do seu grupo de mente superior. Você pode originar seus próprios planos, no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente superior. A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua-o por um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente com outro, e assim por diante, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência em criar planos novos que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro, ou em qualquer outra empresa, sem planos práticos que funcionem. Fique com isso na cabeça e se lembre, se os planos falharem, que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos foram inadequados. Faça outros. Comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que há algo de errado em seus planos.
Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade, por não terem um plano sensato para acumular fortuna. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado, enquanto não desiste, em sua própria mente. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas seus triunfos, sem perceber as derrotas temporárias que tiveram de superar, antes de chegarem até lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar racionalmente acumular uma fortuna, sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como sinal de que seus planos não servem, reconstrua-os e veleje novamente em direção ao cobiçado objetivo. Se você desistir antes de alcançar o objetivo, você é um fujão. Um fujão nunca vence, e um vencedor nunca foge. Separe essa sentença, escreva num pedaço de papel, em letras bem grandes e coloque-a onde possa vê-la todas as noites, antes de dormir e todas as manhãs, antes de ir trabalhar. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério. Aos que acreditam tolamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmudado em seu equivalente monetário, através dos princípios aqui apontados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si, nada mais é que matéria inerte. Não pode se mover, pensar, falar, mas pode ouvir quando alguém que o deseja, chama por ele. Você pode vender serviços e ideias. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas, para os que têm de começar a acumulação de riquezas vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais, ou da venda de ideias. O que mais, exceto ideias e serviços pessoais, teria a pessoa sem posses para oferecer em troca de riquezas? Onde a liderança começa? Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como dos líderes, o outro dos seguidores. Resolva no início, se você pretende tornar-se líder em sua profissão, ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que um líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pode seguir um líder com inteligência, não pode se tornar líder eficiente. O homem que melhor segue um líder é geralmente o que mais rapidamente se transforma em líder. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com seu líder. Vou te contar os 11 segredos da liderança. Segredo 1. Coragem inabalável. Baseia-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo, por tal líder. Segredo 2. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo, não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seguidores mais inteligentes. Segredo 3. Agudo senso de justiça.
Sem um senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito de seus seguidores. Segredo 4. Decisão definida. O homem que hesita em suas decisões, mostra que não se sente seguro de si, não poderá liderar outros com sucesso. Segredo 5. Planos definidos. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação sem planos práticos definidos é comparável ao navio sem leme. Cedo ou tarde, acabará de encontro aos rochedos. Segredo 6. O hábito de lazer mais do que aquilo porque se foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder, de querer fazer mais do que exige de seus seguidores. Segredo 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada pode tornar-se líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão o líder que não tem as características de uma personalidade agradável. Segredo 8. Simpatia e compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendê-los e os seus problemas. Segredo 9. Domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. Segredo 10. Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraquezas de seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá o líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Segredo 11. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas de que a liderança pela força não pode durar. A queda e desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. Revela que o povo não seguirá, indefinidamente, a liderança forçada. Napoleão, Mussolini, Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir, temporariamente, a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. O novo tipo de liderança abrangerá os 11 fatores de liderança ditos aqui, assim como alguns outros fatores. O homem que faz deles a base de sua liderança, encontrará muitas oportunidades de liderar em qualquer fase da vida. Por que os líderes falham? Chegamos agora aos principais erros dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não se deve fazer, quanto saber o que se deve fazer. Falha 1. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige habilidades de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça, na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupado demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de relegar detalhes a auxiliares capazes. Falha 2. Má vontade em fazer serviços humildes.
Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião o exige, a fazer qualquer tipo de trabalho, que pediriam a outros para executar. Os maiores dentre vós serão os servos de todos, é a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. Falha 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem em vez de o que fazem com o que sabem. O mundo não paga os homens pelo que sabem. Paga-os pelo que fazem, ou induzem outros a fazer. Falha 4. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme que um de seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor, cedo ou tarde. O líder capaz treina substitutos aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer dos pormenores de seu cargo. Somente dessa maneira pode o líder multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade eterna que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer outros agirem, do que poderiam ganhar, possivelmente por seu esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo magnetismo de sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviços e melhores serviços do que poderiam prestar sem seu auxílio. Falha 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar, eficientemente, seus seguidores. Falha 6. Egoísmo. O líder que chama a si toda a honra pelo trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras. Contenta-se em vê-las se existirem, dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco por elogios e reconhecimento do que apenas por dinheiro. Falha 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança, em qualquer de suas variadas formas, destrói a resistência e a vitalidade dos que a ela cedem. Falha 8. Deslealdade. Isso talvez devesse constar no começo da lista. O líder que não é leal aos que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores e aos inferiores, não pode manter a liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as facetas da vida. Falha 9. ênfase da autoridade da liderança. O líder eficiente lidera animando e não tentando insinuar temor no coração de seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores com sua autoridade faz parte da categoria dos líderes à força. Se ele for um líder de verdade, não terá necessidade de alardear o fato, exceto por sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. Falha 10. ênfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com o título geralmente pouco mais tem a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar e seu local de trabalho nada tem de formalidade ou ostentação. Essas são as causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer uma dessas faltas é suficiente para produzir fracasso. Estude a lista com cuidado, se aspira à liderança e certifique-se de estar livre dessas faltas. 31 modos de falhar. A maior tragédia da vida consiste em pessoas que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de pessoas que falham,
comparada aos poucos que vencem. Há 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Ao ouvir essa lista, examine-se com auxílio dessa, ponto por ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. Modo de falha 1. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer, se é que há algo, por pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente superior. Observe, porém, que esse é, no entanto, o único dos 31 casos de fracasso, que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. Modo de falha 2. Falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central, ou objetivo, definido para perseguir. Muitas pessoas não têm tal objetivo. Talvez essa é a principal causa de fracasso. Modo de falha 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente, a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço. Modo de falha 4. Instrução insuficiente. Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que se fazem por si mesmas ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar uma pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida, sem violar direitos alheios. A instrução consiste não tanto nos conhecimentos, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas mais especificamente pelo que fazem com o que sabem. Modo de falha 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver, ao mesmo tempo, seu melhor amigo e maior inimigo, colocando-se diante do espelho. Modo de falha 6. Má saúde. Ninguém pode ter êxito acentuado sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. São estas as principais. Causa 1. Abusar de comidas prejudiciais à saúde. Causa 2. Hábitos de raciocínio errados. Dar expressão a negativismos. Causa 3. Prática indevida ou exagerada do sexo. Causa 4. Falta de exercício físico correto. Causa 5. Quantidade inadequada de ar fresco, devido à respiração falha. Modo de falha 7. Influências desfavoráveis do meio, durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente e de amizades impróprias durante a infância. Modo de falha 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação está à sombra de todo ser humano, esperando a oportunidade de estragar as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado porque espera o momento certo para começar algo que vale a pena. Não fique esperando. O momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo de seu caminho. Modo de falha 9. Falta de persistência.
Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais da derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave, descobre que o velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. Modo de falha 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros, através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. Modo de falha 11. Falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida a outros canais. Modo de falha 12. Desejo descontrolado por ganhar algo de graça. O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Provas disso podem ser encontradas no estudo do colapso de Wall Street, em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. Modo de falha 13. Falta de poder de decisão definido. Homens bem-sucedidos chegam às decisões com rapidez e, se for o caso, as mudam muito lentamente. Homens que fracassam chegam às decisões, se é que chegam, muito lentamente e mudam-nas com rapidez e frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma se encontra, geralmente se pode achar a outra. Destrua esse par, antes que ele o prenda à roda de moer do fracasso. Modo de falha 14. Um ou mais dos 6 temores básicos. Esses temores foram analisados para você em um dos vídeos seguintes. Devem ser dominados, antes de você poder oferecer seus serviços com eficiência. Modo de falha 15. Escolha errada do cônjuge. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. Modo de falha 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tem de se contentar com as sobras, quando os outros já se satisfizeram, exercendo suas escolhas. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta do elemento do risco ou perigo. Modo de falha 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja, ele próprio, inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. Modo de falha 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. Modo de falha 19. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você possa se entregar de corpo e alma. Modo de falha 20. Falta de concentração de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa.
Concentre seus esforços em um objetivo definido, principal. Modo de falha 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem, ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obtê-lo. Modo de falha 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que o tem sob seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. Modo de falha 23. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita, raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com diferenças de opinião religiosa, racial e política. Modo de falha 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer uma delas é fatal ao sucesso. Modo de falha 25. Inabilidade de cooperar com outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida, por essa falta, que por todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócios ou líder bem informado irá tolerar. Modo de falha 26. Posse de poder não adquirido por esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro ganham por outrem. O poder, nas mãos de quem não o adquiriu gradualmente, é não raro fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. Modo de falha 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesto, por força das circunstâncias, sobre as quais não se tem controle, sem danos permanentes. Mas não há esperança para a pessoa desonesta por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, suas ações a apanham, e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. Modo de falha 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas, que avisam aos outros que se afastem. São fatais ao sucesso. Modo de falha 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões, criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. Modo de falha 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum de fracasso, entre os que começam em negócios pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. Modo de falha 31. Outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido, e que não tenha sido incluída na presente lista. Nessas 31 causas principais de fracasso, encontra-se a descrição da tragédia da vida, que acontece a praticamente todos os que tentam e falham. A maioria das pessoas não pode se ver como outros a veem. Você pode ser uma delas. Como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é: homem, conhece a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais,
para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. Você deve conhecer seus pontos fortes, de modo que possa chamar a atenção para eles, quando estiver oferecendo seus serviços. Só é possível conhecer-se através de uma análise precisa. A loucura da ignorância em relação a si mesmo foi exibida por um jovem, que solicitou um cargo ao gerente de afamada companhia. Causou ótima impressão, até que o gerente lhe perguntou que salário esperava. Respondeu que não tinha soma fixa em mente, o que demonstrou falta de objetivo definido. O gerente então replicou: pagaremos o que vale, depois de uma semana de experiência. Não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso, onde estou empregado atualmente. Antes mesmo de começar a negociar um reajustamento de salário em seu cargo presente ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro, todos querem mais, mas é bem diferente valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com o que lhes é justamente devido. Suas exigências ou necessidades financeiras nada têm a ver com seu valor. Esse é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviços úteis, ou por sua capacidade de induzir outros a prestá-los. Você progrediu no ano passado? Autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Na vida, vai-se para diante, fica-se parado ou se retrocede. É claro que o objetivo deve ser o de progredir. A autoanálise anual revelará se houve progresso. Revelará também algum retrocesso que porventura tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novo os progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir e examinando as respostas, com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. 28 perguntas muito pessoais. Pergunta 1. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo, esse ano? Você deve ter um objetivo anual definido, a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. Pergunta 2. Prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? Pergunta 3. Prestei a maior quantidade de serviço de que fui capaz? Pergunta 4. O espírito de minha conduta foi harmonioso e cooperativo, o tempo todo? Pergunta 5. Permiti ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência, e se assim, até que ponto? Pergunta 6. Melhorei minha personalidade e se é assim, de que maneira? Pergunta 7. Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Pergunta 8. Tomei decisões com rapidez e de caráter definido, em todas as ocasiões? Pergunta 9. Permiti que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? Pergunta 10. Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? Pergunta 11. Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? Pergunta 12. Dissipei alguma energia por falta de concentração de esforço? Pergunta 13. Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? Pergunta 14. De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços?
Pergunta 15. Fui intemperado em algum de meus hábitos? Pergunta 16. Anunciei, aberta ou secretamente, qualquer forma de egoísmo? Pergunta 17. Minha conduta para com os companheiros levou-os a respeitar-me? Pergunta 18. Minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? Pergunta 19. Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas? E segui rigorosamente esse orçamento? Pergunta 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis, que poderia ter aproveitado melhor? Pergunta 21. Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos, de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? Pergunta 22. Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? Pergunta 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? Pergunta 24. Fui injusto com alguém, e se o fui, de que maneira? Pergunta 25. Se fosse eu, o comprador de meus serviços esse ano, estaria satisfeito com minha aquisição? Pergunta 26. Estou seguindo a vocação certa e se não, por que razão? Pergunta 27. O comprador de meus serviços, ficou satisfeito com eles e se não, por que razão? Pergunta 28. Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão.